Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Muito obrigada, meu Deus. João 5. Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Versículos 24, 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24, 25 e 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus falando, disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Pode tomar seu assento. O Senhor Jesus Cristo, Ele está nessa porção do Evangelho de João, nos dizendo alguma coisa muito interessante. Ele fala assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E a seguir ele começa a dizer que vai haver uma série de bênçãos ordenadas, declaradas sobre a vida da pessoa que ouve a palavra do Senhor Jesus e que crê naquele que o enviou, que é o Senhor Deus. Eu queria começar a meditar com você rapidamente que antes do Senhor Jesus declarar as bênçãos que viriam para as pessoas, ele disse que tinha um determinado tipo de pessoa capaz de receber as bênçãos que estão escritas nesta palavra aqui. Ele disse, aquele que ouve a minha palavra. O Senhor Jesus está dizendo que tem uma palavra que nós precisamos ouvir, que é a palavra dele. E por que isso é muito importante? Por causa que você e eu, nós estamos ouvindo muitas palavras, muitas pessoas falando muitas coisas nos nossos ouvidos, todas as horas do nosso dia. É assim ou não é? Jesus disse assim que tem uma palavra que produz bênção na minha vida, é a palavra dele. E é a palavra dele que eu tenho que ouvir. E eu, enquanto estava meditando nisso, eu fiquei pensando assim, mas a pessoa vai no médico, e o médico dá uma palavra para ela, e ela fica ouvindo aquela palavra também. E palavra de médico nem sempre é boa. O médico olha lá o exame e diz assim, você está com esse problema aqui, você está com essa doença aqui, você está assim, você está assado, e você está ouvindo aquilo. E Jesus diz, eu tenho uma palavra também a respeito desse assunto. Qual que é a palavra que Jesus tem a respeito de doença, que é uma palavra que você ouve do médico? Isaías 53, 4, o que diz lá? Certamente, Jesus Cristo levou sobre si o quê? Nossas dores e nossas... Então o médico tem que falar o que ele tem que falar, porque ele está com o exame dele na mão ali, ele tem que falar. Quem que dá a última palavra? Jesus Cristo. Tem uma palavra de Jesus Cristo que você precisa ouvir a respeito das doenças. Pensa num pai de família, num cidadão que trabalha e o salário que ele ganha não dá. Não dá por alguns motivos. Às vezes o cara fica miserável. O homem fica miserável a ponto de não ter o que pôr na mesa, na sua casa. Ele está entrando em miséria. Tem uma palavra de Jesus a respeito de miséria, não tem? 2 Coríntios 8, 9. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que em tudo nós fôssemos enriquecidos ou fôssemos ricos. Agora você escuta uma palavra na televisão que diz assim, a crise está aí,
e tal. E você começa a pensar, o meu salário não vai dar, o meu ganho não vai dar, as crianças estão pedindo isso, o rapaz está pedindo aquilo, a moça está pedindo aquilo e não vai dar. Que palavra que você está ouvindo? Não é a de Jesus. Porque Jesus diz, quem ouve a minha palavra, tem as bênçãos que a minha palavra diz que tem. A família está desestruturada? Não consegue mais controlar os filhos? Está ruim de aguentar teu cônjuge? Tem uma palavra de Jesus Cristo que você precisa ouvir a respeito de família. Jesus Cristo disse assim, que a família, se você crê em Jesus Cristo, você será salvo. Você e toda a tua casa. Então, quando você começa a enxergar as coisas desestruturadas e você começa a ouvir muitas vozes, Jesus disse assim, você precisa ouvir uma só voz que importa, que é a minha. E da minha palavra. Aonde que está a palavra de Jesus? Não levanta a mão. Mas você chega a ler pelo menos uma vez por dia a palavra de Jesus para ouvir o que Ele está falando com você? Às vezes a pessoa está padecendo, sofrendo, porque ela não conhece o que Jesus falou a respeito dela. E para ela conhecer tem que ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Tem gente que só abre a Bíblia no culto. E você quer que Deus te abençoe. Mas quando você podia tomar uma atitude em relação à palavra que está escrita, você não sabe porque você não conhece. Jesus disse assim, você tem que ouvir a minha. As mulheres principalmente são muito vulneráveis a esse tipo de coisa. Aquela vizinha tua chega lá e a comadre. O apóstolo Paulo dizia que tinha falsos irmãos, falando coisa que não é a palavra de Jesus. E daí você dá ouvidos para aquilo. E você vai colher o que está, aquilo que você está dando ouvidos. Porque o vizinho falou, o fulano disse, deixou de dizer, é a palavra de Deus o que ele disse? Vai acontecer. Não é, não vai acontecer. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que há muitos tipos de vozes no mundo, contudo, nenhum deles sem significado. Traduzindo, vão falar um monte de coisa no teu ouvido, cada um que fala tem um significado. Cuidado com que palavra você está ouvindo. Porque a única que Jesus disse que providencia o que você precisa é essa aqui, é a dele. E enquanto eu estiver falando com você e estiver falando o que Jesus disse, aí você tem que ouvir. Agora, no momento que eu começar a falar o que eu acho, o que eu penso da tua situação, e não, esqueça. Cuidado com os conselhos que não são coerentes com o que a Bíblia diz, com o que Jesus disse que é a minha, quem ouve a minha palavra. Então, uma coisa você tem que guardar no teu coração. Se tem uma palavra que você precisa ouvir diariamente, é a palavra de Jesus Cristo, é o que Jesus Cristo falou. O que Ele falou, está falado. Segunda coisa, Jesus diz assim, e crê naquele que me enviou. Então você ouve o que Jesus diz a teu respeito, e você crê no Pai de Jesus Cristo, que foi quem o enviou.
A Bíblia diz, em 1 de João, capítulo 4, versículo 9, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Jesus disse que se você crê no Pai dele, você vai crer naquele que ele enviou, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, que Deus te amou de tal maneira que ele enviou o Filho dele para dar a vida no teu lugar, para que você pudesse ser salvo, para pagar pelos teus pecados. Crê naquele que enviou Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E agora ele vai começar a falar das bênçãos que estão reservadas neste texto, particularmente para quem ouve o que Jesus falou, para quem crê naquele que enviou Jesus Cristo, que é o seu Pai. A primeira coisa que ele diz, tem a vida eterna. É isso que está escrito aí no versículo 24? Leia lá, aproveite para ler, agora que você está com a Bíblia na mão. João 5, 24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que diz aí? Tem a vida eterna. Quando eu comecei a andar com esse bando de loucos que são os crentes, pensa num negócio que me deixava assim, maluca. Porque os crentes diziam que eles tinham certeza que ia para o céu. E eu não conhecia Jesus, pensava que conhecia, mas não conhecia coisa nenhuma. Como que alguém pode ter certeza? Que gente mais arrogante, que gente mais presunçosa, que gente mais... Não existe isso, porque lá onde eu estava, ensinavam assim, não, você precisa primeiro morrer. Daí se você levou uma vida assim, boazinha, daí talvez você vai para o céu, se foi assim, ou se vai para o purgatório, e se for ruim, vai para o inferno. E daí essa gente aí está dizendo que tem vida eterna, tem certeza que vai para o céu, aonde? Tem que esperar morrer para saber. Jesus está dizendo que se você crê nele, o que Jesus fez por mim e por você? Morreu numa cruz, pagou pelos nossos pecados. Na eternidade vai precisar pagar pecado? Pagar pecado? Falei certo. Não vai, porque Jesus já pagou. Tem a vida eterna. Tem é verbo no presente, hoje. Você ficaria abismado de saber que tem pessoas que frequentam a igreja já há 5, 10, 15, 20 anos. E elas não têm certeza de onde elas vão, o dia que Deus recolher, o dia que Deus chamar. Por que essa pessoa não tem certeza? Por ignorância do que está escrito. Ou então, a pessoa ainda está pensando que ela precisa ser boa o suficiente para alcançar o céu de Deus, por obras. A Bíblia diz que por obras não dá. Não se tem vida eterna por obras. Isso é claro na palavra. Se tem vida eterna por meio de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Tem a vida eterna. Depois de ter a vida eterna, o que diz aí? João 5, 24. Não entrará em condenação. Outra tradução diz, não entra em juízo. A outra diz, não passará pelo juízo. O juízo final, meus amados, ele vai acontecer de fato. Para quem morreu sem se converter, sem entregar a vida a Jesus Cristo. A pessoa que comparecer diante do juízo final, ela não tem mais chance. Não tem mais. Porém, se você se converter de fato a Jesus, entregar a tua vida a Jesus, reconhecer que Ele morreu na cruz, pagou pelos teus pecados, te colocou no céu de Deus,
A Bíblia diz: o juízo é tirado de você. Não tem mais juízo, não tem mais condenação, não tem mais acusação. Não vai comparecer diante de Deus para ir para o inferno, para ir para o lago de fogo. Não vai mais. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Você tem certeza de vida eterna? Você tem certeza que se Jesus te chamar hoje, você vai com Ele? Ui, que medo, não quero nem pensar nisso. Ai, eu não sei, não. Vai depender de Deus. Não depende de Deus. Depende de Vossa Senhoria. Porque o que dependia de Deus, Ele já fez. Entregou Jesus no teu lugar. Sofreu a condenação no teu lugar, sofreu o juízo no teu lugar, sofreu a ira de Deus no teu lugar, pagou os pecados, limpou você e está prontinha a salvação aqui. Depende de você. Ah, não sei, mas acho que a minha vida não anda muito certinha. Deus não vai me aceitar lá. Você ainda está nas obras, você não está em Jesus Cristo. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não tem juízo final para crente. Tem juízo final para quem morreu incrédulo, sem entregar a vida, sem se envolver com Jesus Cristo. A última das bênçãos desse texto aqui diz assim: passou da morte para a vida. Efésios 2:1 diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então eu quero que você entenda uma coisa: todas as pessoas, espiritualmente, diante de Deus, elas já nascem mortas. Elas estão falando, pensando, conversando, trabalhando, andando e fazendo coisas normais de pessoas vivas. Porém, mortas espiritualmente. Quando é que a pessoa deixa de ser um morto espiritual para ser um vivo espiritual? Crendo em Jesus Cristo. Ouvindo o que Jesus tem para falar a respeito disso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passa da morte para a... Aí ele continua vivendo, conversando, trabalhando, comendo, mas agora ele não é mais um morto vivo. Um vivo morto. Ele é um vivo vivo. Quem está entendendo? Para que haja vida, ele diz assim: o Pai concedeu... Versículo 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Por isso que só Jesus Cristo pode tirar você da morte e colocar você na vida dele. Todos, por causa do pecado de Adão, estão mortos diante de Deus. No dia que você entrega a tua vida a Jesus Cristo, Ele tira você da morte e coloca na vida. Colossenses diz assim que o Pai de Jesus Cristo arranca nós do império das trevas e coloca no reino do seu Filho. Então tem uma palavra que você precisa ouvir, que é a palavra de Jesus Cristo. Se você crê no que Jesus Cristo diz, de imediato você tem vida eterna, não enfrentará mais juízo e passa de um estado de morte espiritual para um estado de vivo na presença de Deus. A Bíblia diz, eu já citei o texto aqui, Deus enviou o seu Filho para vivermos por meio dele.
Você também precisa ouvir uma palavra a respeito daquilo que te trouxe aqui esta noite. Se foi um problema de doença, de dificuldade financeira, de dificuldade de relacionamento, problema na casa. Eu não sei o que você veio hoje buscando diante de Deus. Mas existe uma palavra de Jesus. Seja qual for a dificuldade, o problema, aquilo que você está carregando, tem uma palavra de Jesus Cristo a teu respeito, que está na Bíblia. Eu queria que você se colocasse em pé. Curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração. Nós já logo vamos passar ao momento em que vamos estar ungindo você. Mas Jesus disse assim, que é para você crer, ouvir e crer naquilo que Ele fala. Porque aquele que fala é fiel para cumprir. Então agora eu quero te abençoar com aquilo que nesta noite você veio aqui buscando e colocando diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, aquele que veio buscando uma cura para uma dor, para uma doença, receba a cura em nome de Jesus, que disse que levou sobre Ele toda enfermidade, toda doença. Aquele que está com dificuldade financeira, que está com problemas de dívidas, receba a palavra de Jesus que diz que se fez pobre para que você fosse rico. Creia na palavra de Jesus Cristo. Você que está com um problema familiar, Jesus disse que a família é de Deus. Foi Deus que teve essa ideia genial de dar uma família para você. E Deus nunca planejou casal brigando, nunca. Nunca planejou marido ofendendo esposa, esposa xingando marido, nunca Deus planejou isso, nunca. Receba no teu casamento a graça de Jesus Cristo. Você que está com um problema com os filhos, Jesus disse, você na tua casa, na tua fé, teus filhos são abençoados. Receba essa bênção, receba. E profetize na tua casa, a minha casa serve a Deus. Não importa se o teu marido não é convertido, não importa se a tua esposa não entregou a vida a Jesus, você que pode chegar lá e dizer, esta casa é de Jesus Cristo. As pessoas desta casa são de Jesus Cristo. Você tem essa autoridade. Receba a paz na tua casa, no meio dos teus filhos, receba. Em nome de Jesus Cristo. Você que está angustiado, aflito, ansioso, preocupado. Jesus disse assim, não ande ansioso. Lance sobre Ele a tua ansiedade, a tua preocupação. Receba a paz de Jesus Cristo. Receba a tranquilidade que há em Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Se você foi tocado por esta mensagem, procura a Igreja Caminho, Verdade e Vida, situada na rua Frei Caneca, esquina com Azevedo, Portugal, número 1758, ou uma igreja evangélica em sua cidade.